Boa noite, minhas amadas. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada perfumada aqui nessa noite, amém? A atmosfera já mudou. O Espírito de Deus está aqui. Tudo nessa noite foi preparado. Tudo nessa noite foi adornado. Você pode puxar o cheiro pelas tuas narinas e perceber que nesse ambiente existe um bom perfume. Você pode olhar ao seu redor e ver que todo esse cenário nessa noite foi preparado para nós, mulheres, que fomos chamadas para exalar o bom perfume de Cristo. Aleluias! Fique de pé no teu lugar. Pegue a tua espada, amada. Pegue a tua palavra. É o momento de nos alimentarmos, porque eu tenho certeza que estou olhando aqui diante de mim vasos preciosos que foram moldados pela Trindade. E esses vasos contêm algo muito precioso, a qual não existe nada na terra, nem nada no inferno que tem o poder de arrancar aquilo que o Senhor depositou dentro de mim, dentro de você. Você pode olhar para você mesma e perceber que aquilo que está dentro de você é valioso demais. E não existe tribulação, não existe acontecimentos, não existe vales que pode roubar aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Amém? Aleluias. Pegue a tua palavra e abra no livro de Lucas, capítulo 8, capítulo 7, versículo 36. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Aleluias, glória a Deus. Deus seja louvado. O nosso Deus é lindo. Amém? Quem achou diz amém. Glória a Deus. E assim diz a palavra do Senhor para comigo e contigo nessa noite. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-o com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Aleluias. Todas nós conhecemos essa palavra, amém? Todas nós, de alguma forma, seja ela em vídeo, em filme, ou lendo a Bíblia, nós já vimos essa palavra, já vimos essa cena e já sabemos o que aconteceu aqui neste lugar. Mas o que eu quero trazer para nós nessa noite é algo muito profundo da parte do Senhor. A palavra de Deus nos fala que os fariseus convidaram Jesus para assentar à mesa para uma refeição. Jesus estava ali em um lugar para se alimentar fisicamente. Jesus estava ali com aqueles fariseus, mestres da lei. E muitos ali não sabiam que estavam diante de Jesus o pão vivo que desceu do céu. Muitos ali não sabiam que estava diante da verdade de Cristo Salvador. Mas aqueles ali que o convidaram para entrar na casa, não souberam reverenciar o verdadeiro convidado. Não souberam, na verdade, dar valor à presença de Cristo que estava naquela casa. E ao redor daquela casa, muitos ali estavam olhando aquele povo sentado ali à mesa, almoçando, comendo a sua refeição. E havia uma mulher, a Bíblia a chama, a denomina de a pecadora, que morava naquela cidade. Aquela mulher ali foi tocada naquele momento para fazer algo que ninguém daquela casa havia feito.
Aquela mulher improvável que não foi convidada para sentar à mesa para uma refeição com Cristo, tomou uma atitude para que realizasse algo que ninguém ali naquele momento estava dando valor de fazer. Aquela mulher rompeu a lei daquele tempo. Aquela mulher rompeu os paradigmas daquele tempo. Aquela mulher não ligou com a forma que olhariam para ela, para a ação que ela iria fazer, a qual Jesus Cristo naquele momento estava precisando. Imagine eu e você entrar numa casa, ser convidado, mas ao mesmo tempo nós nos sentirmos fora daquela mesa. Nós não nos sentirmos verdadeiramente conectados àquele povo. Imagino eu que Jesus ali olhava os fariseus, olhava a conversa, olhava um por um, e ele esperando deles algo para com ele, mas ninguém ali atentou à necessidade do mestre. Ninguém ali observou o que verdadeiramente Cristo precisava. Precisou de alguém de fora que não foi convidado a participar daquele momento para fazer o que ela fez, o que ninguém ali teve coragem de fazer. Muitas das vezes nós vamos olhar situações, vamos ver momentos que nós vamos ter que tomar atitudes para fazer o que não fomos convidadas para fazer, mas o que iremos fazer vai trazer a atmosfera e uma transformação diferente no lugar. Aquela mulher, vendo eu a imagem, porque gosto eu de desenhar a Bíblia na minha cabeça. Aquela mulher andando com um vaso muito precioso, a qual havia unguento. Algo que ela poderia investir em pessoal para ela, algo que ela poderia investir na casa, em algo para a necessidade física dela ou lazer, mas ela decidiu pegar o que era valioso para ela, para honrar o mestre naquela casa. Porque muitas das vezes, quando recebemos um convite para almoçar na casa de alguém, nós nos sentimos honrados, não sentimos? Nós chegamos, a mesa é preparada, os pratos estão postos, muitas das vezes até o cardápio que é feito é para agradar o nosso paladar. Mas Jesus estava ali à mesa sentado e não se sentia honrado naquele lugar. Ele estava se sentindo verdadeiramente fora, porque aquilo que ele necessitava, ninguém ali estava entregando para ele. Mas foi necessário essa mulher romper e chegar ali e quebrar o que ela achava que era valioso, para estar depositando aos pés do mestre. E ela derramou o que ela achava de valioso, mas ela não sabia que o maior que era valioso estava ali recebendo o que ela estava entregando. Ela derramou o puro nardo, ela derramou a essência aos pés do mestre. E todo mundo ali olhando para ela indignado. Nossa, o que ela fez? Ela derramou um óleo muito caro. O que essa mulher fez agora? Ela desperdiçou o dinheiro? Não! Ela estava exalando dela algo para o mestre, porque ela sabia que ela receberia algo dele para com ela. Porque no momento em que ela entregava, ela também recebia. No momento em que ela jorrava o óleo, havia também o óleo sendo jorrado sobre o vaso da vida dela. Enquanto ela enxugava os pés com o cabelo e derramava lágrimas aos seus pés, ela também ali estava sendo curada emocionalmente. Porque aquela mulher era uma mulher rejeitada diante de uma sociedade. Todos olhavam para ela e discriminavam aquela mulher. Denominavam ela como a pecadora, a suja, a imunda. Mas quando ela entregou aos pés de Cristo, ela foi limpa, ela foi purificada, ela foi curada, ela recebeu vida. E aquele vaso, aleluias, aleluias, e aquele vaso quebrado, porque ela se quebrou aos pés do mestre. Ela se quebrou no momento em que ela se jogou de joelho. Quando nós nos posicionamos a nos lançar de joelhos ao chão, nós estamos nos quebrando e dizendo para Ele: Deus, eu me quebro diante de Ti. Porque eu não sou nada, tudo é para Ti, nada é para mim. E eu me coloco aqui quebrada, porque eu sei que na Tua mão eu serei restaurada. E aquela mulher naquele momento quebrada,
jogando óleo, colocando óleo aos pés do mestre, ela começou a receber dele a essência. Porque a palavra de Deus fala que para Cristo nós somos o bom perfume. Para Cristo nós exalamos o bom perfume de Deus. E do Senhor, de Cristo, foi colocando nela a essência, para que aquele vaso fosse restaurado, para que aquele vaso fosse liberto, para que aquele vaso fosse cheio. E as lágrimas daquela mulher, era a alma dela gemendo, era a alma dela sendo curada, era a alma dela sendo cicatrizada naquele momento. Creio eu que quando aquela mulher levantou, aonde ela fez o que ninguém ali fez, como ela serviu, como ninguém ali serviu. Nós fomos chamados para servir o mestre. Ninguém serviu o mestre ali naquele banquete. Ninguém serviu nada para ele que ele estava precisando. Mas ela entrou ali e serviu o mestre para o momento a qual ele já sabia que havia sido preparado, o momento da cruz. E naquela entrega total de servir, aquela mulher levantou restaurada, purificada e curada. Amados, Jesus estava sentado à mesa, a palavra diz. Mas a mesa que Jesus sentou não alimentou a necessidade que ele precisava. A mesa que Jesus estava ali para ter uma refeição não supriu a necessidade dele naquele momento. A mesa que Jesus estava não derramaria sobre ele a essência que ele precisava. E quando eu estava preparando a palavra, o Senhor me disse: em qual mesa nós estamos nos assentando? Qual alimento nós temos ingerido à mesa que estão nos oferecendo? Porque dependendo da mesa que nos oferece, o banquete que é posto à nossa frente não vai encher o vaso de essência. Qual banquete que tem nos apresentado? E mesmo assim saímos vazios de lá. Porque não foi o banquete que serviu Jesus. Foi a mulher com o vaso de puro nardo que serviu Jesus naquele dia. Nós temos que vigiar mesas aonde nós estamos nos assentando. A mesa que eu me assento me enche da essência? O banquete que eu tenho me alimentado me enche da essência? As minhas atitudes de romper uma multidão me enchem da essência? Da forma que eu tenho deixado o Senhor me quebrar, tem me enchido da essência? Nós temos que focar naquilo que nos enche, não que nos esvazia. Porque muitas das vezes temos mais nos esvaziado do que nos enchido. Nós somos vasos para permanecermos cheios, porque cada vez que eu derramo, eu recebo. Aumenta-se o azeite. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Mas se tiver um furinho, e essa mesa que eu estou me assentado está fazendo com que essa essência vaze, e aí? O que eu tenho me alimentado tem me enchido ou tem feito esvaziar a essência? A palavra do Senhor, quando diz que o profeta foi à casa da viúva, pediu para que ela preparasse vasilhas para depositar o azeite. Eu faço uma pergunta: o que acabou naquela casa? Foi o azeite ou foi as vasilhas? Foram as? Se tivesse vasilha, tinha azeite? Então o que Deus fala conosco nessa noite? O que acabou não foi o azeite ainda tinha. O que se acabou foram as vasilhas. Se tiver vaso, tem azeite, não tem? Se tiver vaso, tem azeite, não tem? Se tiver vaso, tem azeite, não tem? Levanta sua mão, você que é vaso. Porque o azeite, ele multiplica, ele não acaba. Naquele momento, o que acabou foram as vasilhas. Mas na tua vida, os vasos não vão acabar. Porque você vai fazer com que o azeite multiplique cada vez mais. Quantas vezes necessário for gerar vasos para que enche de azeite, assim será. O que se acabou não foi o azeite, porque o azeite, ele iria continuar sendo derramado. Nós temos que vigiar nas nossas vidas. Porque muitas das vezes nós pegamos o nosso vaso. Não, Senhor, quero ser quebrada não. Isso dói. Mas confronta, mas conforta depois. Eu vou encostar aqui, depois eu pego. Não.
Deus, Ele está à procura de vasos para ser usado. E nós temos que ter muita disciplina na questão de como nós temos enchido este vaso. A essência do Senhor está no nosso meio. Ela está para nos encher. Mas nós temos que visualizar como que está o vaso para receber. A palavra do Senhor, lá no livro de Isaías, capítulo 1, fala que o povo começou a perder a essência. Mas como assim? Eles começaram a sentar em mesas que os alimentos que eram oferecidos estavam fazendo com que a essência vazasse. Os vasos daquele tempo, do capítulo 1 do livro de Isaías, fala que o povo já estava pecando demais, já estava tendo vazamento. A essência estava sendo perdida, porque eles estavam deixando ser contaminados pelas coisas que haviam naquele lugar. Perdeu-se a essência, acabou-se a reverência, já não oravam mais, já não jejuavam mais, já não estavam mais conectados com Deus, e a essência vazando, já não tinham mais ligação com Deus, o sacrifício Deus já não aceitava mais, o Senhor já olhava para os vasos lá embaixo, e já as ofertas que eram colocadas Deus não aceitava, nem as orações o Senhor estava aceitando. Deus começou a falar: vocês estão pecando tanto em pensamento, tanto como no seu coração, como o seu corpo tem pecado. Eu não aceito mais as ofertas que estão sendo entregues. Eu não aceito mais os sacrifícios que estão sendo depositados, porque vocês permitiram que essa mesa trouxesse vazamento. E vocês não estão tendo mais a essência para me buscar. E o Senhor chama o povo ao arrependimento: arrependei-vos. Volte para o lugar onde a essência é derramada. Volte para o lugar onde a essência é jorrada. Arrependam dos seus pecados. Converte o teu coração. Deus chamou o povo à purificação. Purifica. Santifica. Santifica. Porque eu quero jorrar. Mas do jeito que está não dá. Não tem como eu colocar a minha essência no jeito que o vaso está. Eu não posso derramar daquilo que é sagrado naquilo que está impuro. Eu não posso colocar aquilo que é limpo aonde está sujo. Purifica. Purifica e santifica. Purifica e santifica a palavra do Senhor para conosco, para que o Senhor derrame a essência. Vamos analisar a nossa vida, para que nós não venhamos nos tornar aquele tipo de pessoas, aonde a nossa vida espiritual entre numa rotina, ao ponto de nós fazermos reboticamente as coisas do Senhor. Já não tem mais prazer para vir à casa de Deus, já não tem mais prazer para orar. Aí eu oro amanhã, eu oro depois. Eu já não tenho prazer mais de deleitar na palavra, já não tem mais prazer em fazer o jejum, já não tem mais o prazer de fechar a porta do quarto e entrar em secreto com Ele. Deus continua sendo Deus, os milagres continuam acontecendo. É a nossa fé que desmotiva, é a nossa vida que esfria, porque Deus continua a jorrar. Ele não para, Ele é uma fonte inesgotável. O Senhor não para. Então nós temos que analisar e perceber: Deus, eu sou esse vaso. E eu quero, Senhor, me assentar em lugares onde eu serei alimentada para ser cheia da Tua essência. Eu não quero, Senhor, estar em lugares, pisar em lugares, ouvir coisas, falar coisas que o meu vaso venha esvaziar, ter um escape, um esvaziamento. Mas eu quero, Senhor, me alimentar para que o meu vaso seja cheio da Sua essência. Amadas, e não é só aqui nesse momento, aqui agora. Hoje aqui tudo foi preparado e adornado. Nós trouxemos tudo, até o cheiro da lavanda. Porque nós sabemos que toda matéria-prima, antes de exalar um cheiro, antes ela é espremida. Nós sabemos que a lavanda, o bálsamo, a mirra, todos, o nardo, antes de exalar uma boa essência e ali ser usado para curar, primeiro é esmagado. Nós sabemos que para ser vaso, primeiro vai para a roda o barro.
Nós sabemos que antes do barro ir para a vitrine, ele passa no fogo. Nós sabemos que antes de tudo ser preparado ao ponto final, existe um processo. E precisamos viver o processo para cumprimento do propósito, porque senão nós vamos ficar dando voltas no deserto. Enquanto eu não entender o que eu preciso ser, aquilo que o Senhor me formou para ser, as voltas no deserto vai vir. 40 dias se tornam 40 anos. O céu nos formou, o Senhor nos formou. As digitais de Deus neste vaso está aqui. O sangue de Cristo está aqui. O corpo está aqui para poder receber o Espírito Santo. Então pronto. Eu preciso me tornar no processo, ser o que o Senhor me chamou para ser, porque senão eu vou prolongar o que o Senhor tem para a minha vida. Para cada uma de nós, Deus tem um propósito. Para cada uma de nós, Deus tem um plano. Para cada um de nós, Deus já escreveu a história. Mas quem atrasa o acontecimento somos nós mesmos. Quem atrasa o cumprimento somos nós mesmos. Porque Ele não atrasa e Ele não falha, Ele cumpre na hora certa. Ele não é homem que minta nem que se arrependa, Ele faz tudo na hora certa. Analisemos nós mesmos, cada uma de nós. Olhe para esse vaso, cada uma, e analise o que é que precisa ser mudado. Às vezes, mulheres chegaram aqui hoje, olharam o tema e pensou assim: mas eu me sinto tão vazia. Eu não consigo mais sentir a presença. Eu não consigo mais orar, não tenho força. Eu não consigo mais jejuar, eu não consigo nem ir na igreja, eu não estou tendo força para nada. Eu estou vendo um dia passando atrás do outro. Às vezes você chegou aqui assim, precisando verdadeiramente de algo para te impulsionar a ser cheia. Mas hoje é a noite que vasos vão sair daqui restaurados. Vasos vão sair daqui curados. Porque o nosso Deus, Ele tem o poder de fazer sobre nós aquilo que nós não temos. Porque aquela mulher, ela fez o que nenhum mestre da lei doutorado naquele lugar fez. Aquela mulher fez aquilo que foi posto à mesa. Não alimentou Jesus, aquela mulher alimentou. E eu sei que tem muitas mulheres aqui que estão dispostas a quebrar o vaso aos pés do olheiro, para que Ele verdadeiramente, através desse processo, cura as nossas vidas. Porque nós temos um Pai. Eu quero dizer para você, nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai. E Ele não está morto, Ele está vivo. Nós temos um Pai que nos ama. Nós temos um Pai que cuida de cada uma de nós como preciosidade, como vaso precioso. Olhe com os olhos de Deus como Ele te olharia, com preciosidade, adornada, linda, cheirosa. Deus não nos olha como os outros nos olham. Deus não nos vê como os outros nos vê. Ele nos olha com os olhos de doçura, com os olhos de Pai, com os olhos de amor. Aleluias. Fique de pé em outro lugar. Que você receba nessa noite essa ministração. Se você está se sentindo fria, vazia, Senhor, eu não aceito sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu não aceito ser amanhã o que eu sou hoje. Se o Senhor me formou para ser alguém, eu queria chamar as meninas para ficar aqui na frente do altar. E com as mãos impostas para você, nós vamos receber do Senhor nessa noite aquilo que Ele tem preparado para nós. O Senhor tem preparado coisas grandes, mulher. O Senhor tem grandes coisas para mim. O Senhor tem grandes coisas para você. O céu nesse momento está olhando para nós. E Ele está olhando para cada vaso. Ele está aqui olhando, observando as suas emoções. Se você foi ferida, se você foi machucada, se você foi atingida, Ele está te olhando e Ele está vendo lá dentro da tua alma. Ele está olhando você.
Às vezes, se você foi rejeitada pela mãe, se você foi rejeitada pelo pai, se você não tem paternidade e maternidade sobre a tua vida, se você foi traída, machucada por palavras que te ofenderam, o Senhor está aqui nessa noite.